E aí, vamos direto ao ponto. Hoje, essa nossa análise explora um fenômeno simplesmente fascinante que foi detalhado num artigo da ACS Ômega de 2026. A equipe da Universidade Federal de Goiás investigou algo incrível. O que realmente acontece quando a gente força moléculas biológicas a entrar em ambientes tecnológicos minúsculos, lá na escala nanométrica. É, sem exagero, uma janela direta para o futuro da ciência dos materiais. A grande questão aqui é: o que rola de verdade quando a biologia entra num túnel de carbono? Podemos pensar nesse cenário como aquele casal improvável do mundo microscópico, sabe? De um lado, temos a biologia, super flexível, adaptável e que adora a água. Do outro, uma máquina de carbono rígida, absurdamente estruturada e que repele qualquer tipo de umidade. O objetivo da pesquisa é entender como naturezas tão opostas se comportam quando são obrigadas a conviver e se organizar dentro de um espaço microscópico. Parte 1. O casamento bionano. Bom, o nosso primeiro personagem é a máquina dessa relação, o nanotubo de carbono de parede simples. Ele é basicamente um cilindro, oco, feitinho de grafeno puro. O detalhe é que ele é altamente hidrofóbico, ou seja, tem pavor de água e repele a umidade de um jeito absurdo, além de ser extremamente resistente e um baita condutor elétrico. Esse tubo vai ser o nosso ambiente implacável de confinamento. Do outro lado do ringue, a gente tem a biologia, o peptídeo A6D. O mais doido aqui é que a própria molécula é dividida e tem uma dupla personalidade. 6 bloquinhos são de alanina, que funciona como uma verdadeira âncora natural. Ela odeia a água e adora grudar no carbono. Na outra ponta temos o ácido aspartico, que é a verdadeira borboleta social do pedaço. Ele é polar, carregado negativamente e simplesmente desesperado por água e íons. O cenário está montado, né? A alanina, que é a parede do tubo, e o ácido aspartico, que é a água. Parte 2. Mergulho no nanotubo. Aqui entrou o detalhe crucial da história, a dimensão do confinamento. Estamos falando de um diâmetro de absurdos 4 nanômetros. Para colocar isso em perspectiva, é um espaço tão minúsculo que joga essas moléculas no regime de confinamento intermediário. O tubo é estreito o suficiente para forçar a organização de todo mundo na parede, mas não tão espremido a ponto de travar as moléculas numa linha rígida. É um desafio extremo, onde a auto-organização espontânea precisa acontecer, senão o sistema inteiro entra em colapso. E olha só a receita exata para esse caos controlado numa simulação de dinâmica molecular. Temos 35 peptídeos A6D misturados com 35 íons de potássio, que entram só para equilibrar as cargas elétricas, garantindo a neutralidade do sistema. Tudo isso fica imerso num mar de mais de 9.000 moléculas de água servindo como solvente. E o relógio corre por 100 nanosegundos de simulação, tudo em temperatura ambiente, na casa dos 300 kelvins. Parte 3. A dança das moléculas. Esses números mostram perfeitamente as forças invisíveis que estão agindo lá dentro. O contraste é gritante. Nas forças de Van der Waals, a gente vê um valor super robusto de menos 107, que serve para ancorar com força o peptídeo ao tubo de carbono neutro. Mas quando olhamos para a força coulombiana, as interações eletrostáticas, o negócio explode para a casa dos milhares. Essas forças dominam totalmente o contato com a água e entre os próprios peptídeos. Resumindo, cada força atua exatamente onde precisa para estabilizar a estrutura toda. Traduzindo toda essa termodinâmica para um comportamento prático, as coisas ficam ainda mais claras. As ligações entre os peptídeos e a água são hipernumerosas, mais de 20 por molécula, mas são um piscar de olhos, duram só uns 50 picosegundos. Essa velocidade toda é o que mantém o sistema sempre hidratado e bem maleável. Por outro lado, as ligações dos peptídeos entre si são super raras, umas 2 por molécula, mas pensa num negócio teimoso. Elas sobrevivem por milhares de picosegundos. É essa persistência que dá aquela coesão indispensável para o sistema não desmontar. E a divisão do trabalho é inquestionável. Com mais de 10 ligações de hidrogênio por resíduo, o ácido aspartico assume todo o trabalho pesado como mediador social junto à água. A alanina, em compensação, mal passa de 1,5, mantendo-se isolada e ignorando o solvente. É literalmente o design inteligentíssimo e assimétrico da natureza, trabalhando a nosso favor. Juntando todas as peças desse mecanismo, 4 passos de auto-organização emergem perfeitamente. 1. As alaninas cumprem a missão delas e se ancoram na parede de carbono.
2. O ácido aspartico vira e aponta direto para o centro aquoso do tubo. 3. A água faz o meio-campo de tudo, dando flexibilidade e impedindo que a estrutura vire um aglomerado duro e inútil. E 4. O formato cilíndrico do próprio tubo obriga as moléculas a adotarem formatos estruturais em alfa-hélice. Toda essa coreografia transforma as moléculas numa espécie de fita dupla face microscópica, gruda no tubo de um lado e interage com a água do outro. Parte 4. O futuro da nanotecnologia. Mas por que isso importa no mundo real? Bom, as aplicações futuras reveladas por essa pesquisa são de cair o queixo. Entender como essa interface funciona é a chave para criar sistemas de entrega direcionada de medicamentos, soltando o remédio de forma controlada exatamente no lugar que o corpo precisa. Sensores bioeletrônicos super precisos podem se tornar realidade em breve. Sem falar, claro, em materiais inteligentes e filtros nanofluídicos que mudam de comportamento no estalar de dedos, só ao detectar pequenas variações de pH ou de eletricidade no ambiente. Tudo isso converge para a grande tese central do estudo, brilhantemente resumida aqui. Uma estrutura híbrida que não é simplesmente a soma de seus componentes, mas um sistema cooperativo com propriedades emergentes. Ou seja, o confinamento não atua apenas como uma prisão para as moléculas. Ele dá o empurrão necessário para que elas trabalhem juntas de formas inéditas, criando materiais biohíbridos totalmente novos e cheios de propriedades que não existiriam de outra forma. E para encerrar nossa análise, fica essa reflexão provocativa. Que outros materiais surpreendentes a gente ainda vai poder construir na escala nanométrica? Se a simples união de uma parede de carbono com um peptídeo básico é capaz de gerar tanta complexidade e cooperação estrutural, imaginem as combinações inexploradas entre a biologia e a nanotecnologia. Temos uma fronteira de possibilidades infinitas, prontas para serem simuladas e trazidas à realidade.